Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto hoje que está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, vem falar ao nosso coração, Senhor. Vem ministrar o nosso espírito, e que nenhum de nós que possa ouvir essa palavra fique sem compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar. E que assim seja, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e Senhor nosso. Amém. Meus amados, eu sei que muitos hoje esperavam uma palavra alusiva ao nascimento do Cristo. Cristo já nasceu e Cristo precisa fazer a diferença em nossos corações. Ele nasceu nesse mundo e precisa nascer dia após dia dos nossos corações, de modo que sejamos transformados, que façamos a diferença e que façamos diferente aonde quer que estejamos. Salvação é de graça e pela graça. Todos nós sabemos disso. A única ação efetiva do homem no que tange a obter a salvação é crer somente. Contudo, para receber as bênçãos de Deus já ordenadas, é necessário viver de acordo com as instruções dadas pelo Senhor na Bíblia Sagrada. Nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento. Muitos que já deveriam ser mestres continuam necessitando do leite espiritual ainda. O problema é que há uma guerra dentro de nós, uma guerra civil da velha natureza com a nova natureza recriada pelo Espírito de Deus. A natureza que mais alimentarmos sairá vencedora nesta guerra. E a pergunta é: qual a natureza que nós temos alimentado? O Espírito de Deus tem zelo por nós e deseja que completemos vitoriosos a carreira que nos está proposta. Não conseguimos ser santificados na força da carne, cumprindo regras impostas, mas quando nos deixamos persuadir pelos apelos do Espírito Santo em nosso coração. A santificação, só a partir daí, começa a fluir. Não há atalhos
para a santificação. Portanto, é preciso mãos à obras, continuamente. No texto lido, o Senhor nos traz, através do apóstolo Pedro, uma revelação, uma instrução e o resultado prático delas. Primeiro, a revelação. Os eficazmente alcançados já receberam o que necessitam. Você ouviu? Por seu divino poder, o Senhor já nos concedeu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Como entender essa afirmação? Somos capacitados pela ação do Espírito a praticar aquilo que a Bíblia ordena, mesmo quando achamos que pelo nosso temperamento não vamos conseguir. O Senhor nos chamou para a sua própria glória e virtude e alcançamos isso pelo conhecimento experiencial de Deus, não pela religiosidade de fachada meramente. Por isso, põe a palavra à prova e não resista à voz do Espírito Santo quando ele o persuade e constrange a obedecer ao que Deus determina. Quantas vezes estamos prestes a fazer algo que é absolutamente contrário à vontade de Deus, mas somos freados, barrados por uma postura que não aceita aquilo, mas muitos mesmo assim passam por cima dessa não vontade e acabam fazendo aquilo que a carne deseja. A capacitação recebida não diz respeito só às coisas práticas da vida, mas também à piedade, às coisas espirituais, ao viver de modo digno. Pela glória e virtude de Deus nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas de Deus, para que por elas nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. Em Hebreus 10, 35, 36 diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. À medida que cremos e obedecemos à vontade de Deus, as promessas já doadas vão sendo liberadas. Olha que coisa interessante. Aí vem a instrução trazida pelo texto. A prática da palavra de Deus leva uma vida de santidade e confirma tanto a eleição quanto a vocação. Aqui o apóstolo Pedro torna-se extremamente prático em sua instrução. Para que nos tornemos coparticipantes da natureza divina, precisamos primeiro nos esforçar para fazer as seguintes associações. Escuta só: a fé com a virtude, bondade moral, que Paulo chama de benignidade, a virtude com o conhecimento com o domínio próprio, o domínio próprio com a perseverança com a piedade ou compaixão, a piedade com a fraternidade ou comunhão, e a fraternidade com o amor, que é o fim e auge do crescimento espiritual. Em segundo lugar, precisamos procurar nos esforçar diligentemente, com muito empenho, para confirmar a nossa vocação e eleição. De que modo isso acontece? Vamos ver. O testemunho pessoal do cristão é mais eloquente que qualquer sermão, por mais bem elaborado que ele seja. Para que esse testemunho aconteça, precisamos nos esforçar para seguir os comandos do Espírito Santo dentro de nós, se é que o temos. A vocação para a santidade e a eleição como participantes da família de Deus são confirmadas pelo nosso testemunho pessoal. Quais os resultados da revelação e da prática da instrução recebida? Uma vida frutífera e sem tropeços. Passamos
Começamos a nos tornar ativos na obra de Deus e frutíferos no conhecimento de Jesus Cristo à medida que a prática dessas instruções vai aumentando em nós. Os que se tornam praticantes da palavra não tropeçam em tempo algum. Isto não significa impecabilidade, mas uma vida de testemunho contínuo. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Só os cegos espirituais não percebem essas coisas. E é preciso que nós olhemos para essas instruções continuamente, porque temos uma memória muito fraca, sobretudo para as coisas espirituais. O que o Senhor deseja nos ensinar no dia de hoje, nessa brevíssima mensagem? Em primeiro lugar, o Senhor nos revela através do apóstolo Pedro que tudo o que precisamos para a vida prática e para a vida espiritual já nos foi doado. São as suas grandes e muito preciosas promessas para nós. Tão grandes que a palavra dele nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É como se fosse depositado numa conta aberta por Deus para nós nas regiões celestes, tudo aquilo que precisamos depois da salvação. É só nos habilitar através da obediência, que é a nossa senha, para sacar o que já é nosso, por direito dado por Deus. Nada substitui a obediência, e obedecer é sempre melhor que sacrificar. Em segundo lugar, fomos capacitados a nos esforçar a obedecer aos comandos do Espírito Santo, que nos constrange a fazer a vontade do Pai. É só querer. Vençamos o pior de todos os inimigos, que somos nós mesmos, as nossas vontades, as nossas inclinações, que nós possamos nos levar cativos à obediência de Cristo. Em terceiro lugar, quando nos dispomos a fazer a vontade revelada de Deus em sua palavra, aquelas promessas já doadas e depositadas no banco de Deus começam a ser liberadas e se tornam uma realidade para nós. Os nossos atos de obediência trazem à existência o que ainda não existe do ponto de vista humano. Em quarto lugar, o servo de Deus torna-se ativo na obra do Senhor e frutífero no conhecimento de Jesus Cristo, e não tropeçará em tempo algum, porque passará a andar em uma vereda plana e cada vez mais luminosa. E por último, a vocação e eleição do servo de Deus são plenamente confirmadas pelo seu testemunho pessoal. Por isso, o grande aviso do Senhor para nós: cuidado com o seu testemunho pessoal. Que sejamos fiéis na nossa jornada com o Senhor. Somos observados por homens e por anjos. Anjos eleitos, mas anjos caídos, que são aquela grande torcida contra que fica ao derredor, aguardando avidamente a nossa queda. Que nos firmemos no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.